seu Antônio vai ter que entrar no consultório, não vai? Obviamente, a secretária chama o seu Antônio. E aí o seu Antônio entra. E a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é, olha, é o seguinte, nós temos que ficar atentos, porque nós temos que observar o paciente desde o momento que ele entra e desde o momento que ele caminha, porque eu quero observar quais são as posições antálgicas, eu quero saber se ele segura o ombro, eu quero saber se ele claudica ou manca, como ficar bonito para vocês, eu quero saber qual é o comportamento dele. Não esqueça. Se você começar a olhar o paciente desde o momento em que ele entra pela porta do seu consultório até o momento de começar a ser avaliado, você já perdeu o paciente. Sabe por quê? Porque ele não quer ser escaneado nesse momento. Haverá um momento do teste físico, haverá um momento da abordagem física na maca, haverá um momento dos testes específicos, haverá um momento de um controle físico e rastreio físico para esse paciente. Nesse momento ele quer atenção. Nesse momento ele quer se sentir bem atendido. Esqueçam aqui. Nesse momento ele quer se sentir bem atendido, ele quer atenção, quer sua atenção, ele quer olho no olho. Terá um momento no qual você vai avaliar o ombro desse paciente, identificar quais são as mazelas desse paciente, quais são as alterações dos déficits motores, os sensitivos, as alterações de força, de flexibilidade, talvez os padrões de movimento dolorosos, essas posições antiálgicas. Agora não é o momento. Agora você sai da cadeira e você cumprimenta o seu Antônio e não pergunta se está tudo bem. Se você perguntar se está tudo bem, ele vai falar assim, pô, eu vim aqui porque não está tudo bem. Aí você já toma a primeira do dia. Então você fala assim, seu Antônio, vem cá, senta um pouco e vamos conversar. Vamos bater um papo. Aí o seu Antônio senta e você senta também. E você tem que tirar entre você e o seu Antônio uma interface muito perigosa que é a arrogância dentro da área da saúde. A arrogância, ela estilhaça a nossa condição como profissional da área da saúde. Então, entre você, profissional da saúde, e o seu Antônio, a primeira coisa que você faz é afastar a mesa. Deixa a mesa de propósito. E o que você faz? A primeira coisa, você afasta a mesa ou aproxima a cadeira do seu Antônio. Aproximando a cadeira do seu Antônio, ele vai se sentir um pouco mais seguro e confortável em contar o caso clínico para você. E até contar o caso clínico de uma maneira muito específica e bem detalhada. E outra mentira absoluta que nós escutamos dentro da graduação, infelizmente, é você tem que parar o paciente, você deve interromper o paciente para ele não contar demais, você tem que induzir, ou induzir é muito forte, mas você tem que orientar a história do paciente para extrair o que você precisa. Extrair o que eu preciso, eu nem sei o que eu preciso ainda. Eu devo escutar o paciente em sua totalidade, em sua integralidade, eu tenho que escutar tudo do paciente. Deixar ele relatar tudo o que ele quer, com as angústias que o trazem ali, com todas as expectativas que ele cria ou não cria para esse tipo de avaliação. Então o seu Antônio é um paciente que precisa dessa atenção, ele precisa contar. Se ele ficar contando meia hora, ele vai se sentir satisfeito porque alguém o escutou por meia hora. Tá? Depois nós vamos chegar ao ponto valorativo da sua consulta. Quanto você cobraria por isso? Tá? Mas primeiro vamos ter experiência do seu Antônio, depois a gente conversa sobre valores. E aí o seu Antônio está ali, você está olhando no olho do seu Antônio. Seu Antônio, conta para mim o que está acontecendo. Essa é a primeira pergunta. Ele vai dizer, olha meu filho, eu tenho uma diminuição da amplitude do movimento do ombro. Ou senão ele vai dizer, olha, eu preciso de um processo regenerativo no ombro. Mentira, ele não vai dizer isso. Ele nem vai falar que precisa de amplitude, ele nem vai falar que tem uma redução de mobilidade, e ele não vai falar que precisa melhorar a qualidade da massa óssea. Não, o que ele vai dizer para você é que ele está com o quê? Então nós temos 3 setas dentro do tratamento traumatológico ortopédico. Nós precisamos reduzir a dor do paciente, aumentar a função do paciente e aumentar o reparo biológico. Reduzir a dor, melhorar a função e melhorar o reparo biológico. Isso em qualquer setor da fisioterapia e da educação física. Não é? Se você pensar na ginecologia e obstetrícia, você precisa ou reduzir a dor, né? Ou você precisa melhorar a função, tonificando ali a região perineal dos seus quadrantes, não sei. Na parte dermatofuncional, o que você precisa fazer? Ou reduzir a dor do paciente devido, por exemplo, a uma hipersensibilidade de uma acne muito forte, como a congoblata, por exemplo. Ou você precisa melhorar a qualidade do colágeno através de um dermorolling ou de outro tipo de recurso para melhorar a deposição de colágeno do tipo 1 do tipo 3 para a pele. Não sei, o que importa é que dentro desses conceitos, dentro dessas áreas de atuação dos profissionais daqui citados, vocês precisam reduzir a dor do paciente, melhorar a função e melhorar o reparo biológico, entenderam? Reduzir a dor, melhorar a função e o reparo biológico. Agora, qual o problema? O problema não, o paciente não chega relatando problemas com função e problemas com reparo biológico. O paciente chega relatando problemas com dor. Essa é a principal preocupação. Então esse é um curso voltado para a dor, e principalmente para a dor crônica. 90% dos pacientes que entram na traumatologia vêm com um problema de dor crônica.
passam de 3 meses, de 3 a 6 meses de duração. Esse é o período que nós consideramos o período por dor crônica. Bom, chegou o Sr. Antônio sentou, perguntei o que ele tem. Ele disse: eu tenho dor no ombro. Tenho dor no ombro direito ou no ombro esquerdo. Aí a pergunta matadora que vai solucionar 50% do caso do Sr. Antônio, vai solucionar e 50% da tua vida dentro da traumatortopedia, dentro do critério doloroso é: há quanto tempo está doendo o Sr. Antônio? E ele vai dizer: olha, eu tenho essa dor há 5 anos. Veja. Então ele tem essa dor há 5 anos. O que você faz é que ele participa integralmente do processo de avaliação. Por isso nós criamos uma reta de regressão linear clínica da dor, que é simples de compreender essa reta de regressão linear clínica. Você pega o Sr. Antônio, pega uma folha de sulfite, senta do lado do Sr. Antônio. Sr. Antônio, vamos entender um pouco o que se passou com a sua vida ao longo desses 5 anos, como essa dor foi determinante para algumas ou outras coisas, como essa dor se comportou. Vamos entender um pouco do histórico da dor, como essa dor se comporta no seu corpo ou modifica de maneira ambiental a sua vida. Ele vai falar: vamos, né? Então, não estamos fazendo nada, estamos aqui, eu já passei por 5, 6 profissionais, nenhum deles até então me deu a atenção que você está me dando. Então, obviamente, vamos fazer esse rastreio, Sr. Antônio? Vamos. Sr. Antônio, eu vou desenhar uma reta aqui para o senhor, básica, com canetão, né? Se tiver problema visual, não só da cuidado visual, faz com canetão. Se o Antônio for um cara mais capacidade cognitiva um pouco mais acurada, você faz com a caneta, desenha mais bonitinho, explica. Você vai adaptando a linguagem dos seus Antônios por aí. E aí você faz uma reta, mais ou menos desse tamanho, no sulfite. E aí você coloca aqui T0, que é o tempo zero, onde começou a dor do seu Antônio. Você coloca o risco no meio da reta e coloca assim, 3 meses. E entre o 0 e 3 meses, você faz um outro risquinho, escreve 7 semanas. E depois, no final da reta, você coloca hoje. Sr. Antônio, isso é hoje, nós estamos aqui conversando sobre a sua dor hoje, né? No caso, 5 anos. 5 anos de duração da sua dor. E aqui nós temos 3 meses, que é o ponto limite, Sr. Antônio, para uma coisa muito importante que eu vou falar ao senhor, que é o ponto onde a gente passa a ter uma dor crônica, uma dor da qual o envolvimento da nossa dor não é tão somente físico. A primeira coisa que ele pensa é: nossa, lá vem ele falar que a minha dor é psicológica. Eu já escutei isso de outros profissionais, eu escutei isso de ortopedista. Portanto, é que o ortopedista me receitou antidepressina, né? Ou me receitou tal. Então, a primeira coisa que tem na cabeça dele é isso. Ele acha que você acha que é psicológico. E aí você vem quebrando a perna do Sr. Antônio. Olha, Sr. Antônio, eu vou dizer ao senhor, você deve estar imaginando que eu venho achar que a sua dor é psicológica. Longe de mim. A sua dor bem provavelmente teve uma origem física, pelo que o senhor está me contando, pelo trabalho que o senhor me relatou, né, pela atividade de vida diária que o senhor teve. Então, bem provavelmente essa dor do senhor começou mesmo com uma alteração física. Bom, já deu uma amenizada no que ele acha que você acha sobre a parte psicológica. Estão compreendendo ou não? Bom, moral da história, você vai continuando no processo de avaliação. Então, Sr. Antônio, sua dor permanece por 5 anos. E aqui, é claro que essa dor passou de 3 meses. Sr. Antônio, até há uns 10 anos atrás, aqui no país, e lá nos Estados Unidos, até uns 20 anos atrás, o modelo médico era um modelo que gerenciava todas as causas de dor dos pacientes. Então, o modelo médico é aquele modelo, Sr. Antônio, que a gente vai rastrear um defeito físico, Sr. Antônio, um defeito morfológico, uma alteração, por exemplo, na cartilagem do seu joelho ou na cartilagem do seu ombro, vai identificar, por exemplo, uma fraqueza óssea através do exame de densitometria, um raio-x que vai poder identificar, por exemplo, um bico de papagaio, um osteófito na região do ombro, na região acromial. Então, Sr. Antônio, até 10 anos atrás, esse modelo médico ele ia regendo as situações dentro da área da saúde. Então nós éramos obrigados a rastrear um defeito no seu ombro e tratar o defeito. Sr. Antônio, eu não trato o defeito, eu trato o paciente. Sr. Antônio, o defeito vai aparecer no raio-x. Se tiver um pouco mais de cognição, você fala assim para ele: Sr. Antônio, quem trata a imagem é Photoshop, eu trato o paciente. Então, Sr. Antônio, esse modelo médico tradicional é um modelo obsoleto, é um modelo ultrapassado. Mas moral da história, Sr. Antônio, o senhor está com essa dor no ombro, nós temos que solucioná-la, nós temos que resolvê-la. Né? Então é claro que se essa dor passou de 3 meses, essa dor já se tornou crônica, Sr. Antônio. Então não adianta uma intervenção no modelo médico tradicional, adianta uma intervenção no modelo que eu vou explicar ao senhor, que é o modelo biopsicossocial.
um modelo que tem sim uma fundamentação biológica, né, uma alteração no tecido do seu ombro, tem uma fundamentação psicológica e tem uma fundamentação social. Mas antes disso eu quero lhe explicar com relação ao seu ombro, sobre o machucado que o senhor acha que ainda tem no ombro. Tá? Senhor Antônio, esse machucado que o senhor tem no ombro, ele não existe mais. O senhor machucou, talvez tenha tido trauma 5 anos atrás. E o que eu digo ao senhor, bem provavelmente essa dor começou por uma alteração física, mas hoje ela não se comporta tão somente por uma alteração física. Essa dor não permanece apenas por uma questão física e simples lógica dessa maneira. Tá? Então, senhor Antônio, eu vou dizer uma coisa. Nos estudos dentro da área anatômica, histológica e tudo mais, senhor Antônio, todo o tecido músculo-esquelético, senhor Antônio, aí você explica o que é tecido músculo-esquelético, senhor Antônio. Senhor Antônio, todo o tecido do seu ombro, né, seja aí no seu ombro, ligamento, tendão do seu ombro, o osso do seu ombro, o músculo do seu ombro, seja qual for a estrutura, daí músculo, osso, ligamento, tendão, senhor Antônio, se o senhor tiver uma lesão nesses tecidos, em osso, músculo, tendão, ligamento, biologicamente, senhor Antônio, essas lesões, elas ou reparam ou regeneram em 7 semanas. Isso serve para vocês também, né? Claro, obviamente. Então, esses tecidos, eles se reparam ou regeneram em 7 semanas. Estou dizendo, isso é simples, está no livro de histologia de Junqueiro Carneiro e vários outros livros básicos de histologia. O processo de proliferação e granulação do tecido, ele ocorre até 7 semanas. Entende o que eu quero dizer? Então, até 7 semanas, a dor do senhor era uma dor exatamente, extremamente física. Havia liberação, agora eu vou falar para vocês, havia liberação de prostaglandina, ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, ciclooxigenase 3, liberação de leucotrienos, liberação, por exemplo, de substância P, substâncias algogênicas, substâncias que irritam a ponta do nervo. Então, a dor somática do ombro do seu Antônio era uma dor somática até 7 semanas. Você explica para ele da maneira que mais te convier e da maneira que ele possa entender mais. Até 7 semanas, a dor dele era uma dor física, uma dor derivada da lesão, de um processo inflamatório, da distribuição de substâncias algogênicas pela cascata inflamatória, não é? Agora, senhor Antônio, a sua dor não parou na 7ª semana, parou? Não, 5 anos que eu estou com dor. Então, senhor Antônio, de 7 semanas a 3 meses, bem provavelmente a sua dor ela teve uma permanência por conta do edema. Entende? Já falo para ele. Até 7 semanas a sua dor é derivada da lesão. De 7 semanas a 3 meses, sua dor foi derivada bem provavelmente do edema. Seu Antônio, toda vez que a gente tem edema, a gente aumenta o que? A pressão. Se eu aumento a pressão, eu aumento quem? Aí você explica da melhor maneira que vier, convida o seu Antônio de que essa... Tá ok. Você fica à vontade para dar uma... Maravilha. O café está sem açúcar, tem açúcar ali, bolo de cenoura e bolo de mandioca. Ok, muito obrigado. Fica à vontade. Aí você explica, o seu Antônio, essa dor por lesão teve uma duração de 7 semanas. Só o senhor está com dor há 5 anos. Então, 7 semanas até 3 meses, eu lhe dou uma explicação. Essa dor, bem provavelmente, continuou pelo edema. O edema que aumentou a pressão e tal, e a dor continuou por pressão intra-articular ou até mesmo extra-articular, levando essa sensitização. A gente não usa mais a palavra sensibilização, usa a palavra sensitização. E isso continuou por essa sensitização. Ah, meu filho, mas faz 5 anos, não faz 3 meses. Agora vem a explicação, senhor Antônio. Por que essa dor continua com o senhor Antônio? Passados 7 semanas, onde o tecido já cicatrizou, regenerou, reparou, ou formou o mesmo tecido de origem embrionária, ou formou um tecido de origem embrionária diferente, né, então tecido cicatricial, não importa. Tua dor até 7 semanas era por lesão, depois de 7 não é mais. Até 3 meses pelo edema, após o edema não é mais. Mas meu Deus, então, se eu não tenho mais lesão no ombro, se eu não tenho mais edema no ombro, por que minha dor continua? Essa é a grande pergunta da traumato-ortopedia, principalmente da ortopedia, obviamente. Se eu não tenho mais lesão e eu não tenho mais edema, por que a dor continua? Aí você explica. Senhor Antônio, vamos entender agora o modelo biopsicossocial, o modelo que responde a essas questões do porquê a dor do senhor permanece há 5 anos. Vamos investigar? Vamos juntos investigar? Porque eu digo o seguinte ao senhor, é a primeira vez que você vai dar uma expectativa extremamente positiva para ele. Senhor Antônio, eu digo o seguinte ao senhor, de um ponto de vista físico, biológico, ali na maca eu resolvo. Na maca eu resolvo.
Agora, eu preciso da sua colaboração para a compreensão do modelo psicológico e social. Deu para entender? E aí você chega para o seu Antônio e explica esse modelo. Seu Antônio, ao longo desses 5 anos, quantas vezes o senhor deixou, por exemplo, de ir numa festa? Quantas vezes, por dor, o senhor deixou de ir no casamento, ou deixou de dançar, ou deixou de brincar com o neto, deixou de fazer uma atividade, ou deixou de dirigir, ou deixou de fazer isso ou aquilo? Ele vai dizer, nossa, muitas vezes. O senhor entende, então, que a dor atrapalhou o seu convívio social? O senhor entende que a dor atrapalhou o seu convívio social? Ele vai dizer, sim. Bom, ótimo. Do modelo biopsicossocial, já entendeu o social. Ele já entendeu, ele já captou que a dor já interferiu na capacidade de relacionamento social dele. Ótimo. Agora, senhor Antônio, o senhor já entendeu o social. Vamos tentar entender o psicológico. Quanto o psicológico é importante para a permanência da dor. Aí de novo ele vai pôr na cabeça. Nossa, lá vem ele falando que minha dor é psicológica. Aí você já vai de rasteira de novo para cortar essa ideia dele. Seu Antônio, mais uma vez eu venho a reforçar e revisitar a ideia para o senhor. Olha, eu não estou dizendo que a sua dor seja psicológica. Ela provavelmente, bem provavelmente, começou de uma maneira física, mas eu quero que o senhor entenda o quanto o psicológico é importante para as coisas, tá ok? Aí vai falar sim. Quero entender o quanto o psicológico é importante para as coisas. Aí você vai dizer, quantas vezes, seu Antônio, nesses últimos meses, nesses últimos anos, a primeira coisa que o senhor fez é acordar de manhã e testar a dor? Ele vai falar assim, não, eu faço todos os dias. Justamente, seu Antônio, veja como o psicológico da gente é importante. Quantas vezes o senhor acorda de manhã e quantas vezes as pessoas que têm dor crônica acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é testar a dor. Olha, hoje estou doendo. Aí no outro dia acorda, hoje estou doendo mais, hein? Aí no terceiro dia, hoje estou doendo como ninguém. As pessoas vão testando a dor. Seu Antônio, tudo que a gente testa, a gente provoca. E nós temos memória para muitas coisas na nossa vida. Memória para muita coisa. A gente tem memória para tudo que é gritantemente importante para a gente, seu Antônio. Tá? E a gente tem memória para dor também. Aí entra a pergunta que eu sempre falo sobre data. É importante o paciente entender sobre essa pergunta sobre data. Seu Antônio, dizer o que você estava fazendo no dia 4 de agosto do ano passado? Não sabe. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001. Estava vendo televisão, né? Ou no dia do seu aniversário, não importa, no dia do aniversário da mãe, do pai, do colega querido, do filho, da namorada, você lembra? Ou por que você lembra desse tipo de data que é gritantemente importante? Porque tem um evento atrelado à parte frontal encefálica, a parte pré-frontal, que é ligada às emoções, a parte de decodificação emocional, intrinsecamente ligada com o sistema límbico e a parte do hipocampo, que é a parte da memória. Então veja, nós memorizamos tudo que é deveras importante na vida da gente. Senhor Antônio, o senhor entende como o senhor não lembrou do dia 4 de agosto, mas o senhor lembrou do dia 11 de setembro? Sim, porque foi um negócio chocante. Ele vai falar, então, senhor Antônio, o senhor não armazenou, não memorizou? Sim, senhor Antônio, será que uma dor que permanece com o senhor durante 5 anos, o senhor não memorizou essa dor? O que ele vai falar? Memorizei. Então, pela primeira vez, ele passa a concordar que o psicológico é importante para a dor dele. Deu para entender? Isso demora dentro do consultório? Demora. Você tem algum problema com demora dentro do consultório? Não. Você prefere atender um paciente pela Unimed e ganhar R$7 e ter que atender, sei lá, R$300, R$400 para ganhar alguma coisinha? Ou você prefere cobrar R$150 e R$200 por uma consulta? Se você cobrar R$200 por uma consulta e se tiver 2 por dia, poxa, são R$400 por dia. Se você multiplicar por 10 dias, são 4.000. Se você multiplicar por 20 dias úteis, são R$8.000. Você tem algum fisioterapeuta aqui ou educador físico que gostaria de ganhar R$8.000 por mês? Atendendo 2 pacientes por dia, um de manhã e um à tarde? Então passem a fazer isso daqui para frente. Não é impossível ter 2 pacientes a R$200 por dia. Não é impossível. Faça uma conta básica e lógica. Então não importa o tempo que você fica com o seu paciente, contanto que você venha gerar resultado. Você tem que gerar resultado. Um profissional que não gera resultado está fadado ao fracasso. Se o cara não gera resultado, ele fracassa. Você é um consultor da área da saúde, eu sempre falo isso. Você presta consultoria. Consultoria é caro, não é barato. A pessoa te procura não para resolver o problema todo, te procura não para resolver o problema, ela nem tem mais expectativa que o problema vai ser solucionado. Ela já passou por 3 ortopedistas,
por 2 educadores físicos, por 4 fisioterapeutas, ela faz sessão da Unimed, 10 sessões, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10. Como se 10 sessões fosse um número mágico. Por que não é 9, por que não é 8? É igual repetição para atividade física, né? Então não é intensidade, pode 3 e 10, 3 e 15. Não vou falar sobre isso, Delor, Oxford, depois as novas teorias de atividade física, isso ficou para outra hora. O que acontece é o seguinte: o cara tem que entender que você é um consultor da área da saúde. Então, se você é um consultor da área da saúde, você presta uma consultoria. Por exemplo, Bezerra montou um restaurante maravilhoso, uma cozinha fantástica, um chefe de cozinha ótimo, uma maravilha. Aí, de repente, o restaurante, 3, 4 meses, começa a ir mal. O que você faz? Vai tentar entender onde é que está o erro. Você vai para São Paulo, vai atrás de um outro chefe de cozinha, vai pedir uma consultoria. Uma consultoria gastronômica é barata? Não, extremamente cara. Muito caro. Muito. O cara te cobra para te dar uma consulta. Você não vai lá para saber se ele vai resolver o seu caso. Você vai lá para ter o quê? Uma opinião. As pessoas que saem daqui e vão para Rio Preto, os médicos de Rio Preto, vão para ter o quê? Uma opinião mais abalizada. Nem sabem se eles vão resolver o problema, mas eles querem uma opinião. Então eles vão atrás de opinião, eles vão atrás de talvez de uma solução, mas primeiro de uma opinião. Você, como profissional da área da saúde, ele está ali sendo atendido e você está fazendo toda essa abordagem biopsicossocial e está gerando conhecimento para o paciente, identificação do controle do quadro clínico deste paciente. Você está gerando uma consultoria, ofertando uma consultoria. Ele pagará feliz R$200 por essa consultoria. Coisa que se ele vai, por exemplo, em um ortopedista, não estou dizendo só também da classe médica, mas, por exemplo, o que muito acontece, e a gente tem essa frequência de vivência clínica, ele vai, paga 300, 350 para um ortopedista, e muitos deles prescrevem Nimesulida e o cara vai embora para casa. Entende? E nem dá, e nem toca no paciente, e nem avalia, e nem tenta entender o que se passou com o histórico clínico doloroso do paciente. Então é assim, você aborda de uma maneira social, psicológica, e está faltando o que o paciente espera agora? A resposta biológica. Ele quer a resposta biológica. Ele se interessou muito pelo psicológico e pelo social, mas ele espera a resposta biológica. E todas as vezes que eu a exponho para um paciente meu, traumatologia, o olho brilha. Ele espera saber o que acontece com o ombro dele. Ah, mas eu fiz mal, então, a abordagem psicológica e social. Não, você fez primorosamente. É que o paciente quer mesmo. Ele quer uma resposta biológica. Você tem essa resposta biológica para ele? Claro que você tem. O que aconteceu com esse paciente para essa dor se tornar crônica? Psicológico abalado, obviamente, e tudo mais. Né? Catastrofização, criação de expectativa negativa, cinesiofobia, fobia de realizar o movimento por conta da dor. Mas o que biologicamente fez com que a dor permanecesse? Se talvez o fator de causalidade fosse biológico, ou tão somente biológico. A mudança biomecânica dessa articulação. Porque ele não tem mais lesão no tendão do supra, cicatrizou ou regenerou em 7 semanas. Ele não tem mais edema. Você olha o ombro do cara, está sequinho, não tem edema nenhum. São os pacientes que aparecem com dor crônica. O cara que tem dor crônica do joelho, o cara pode ter dor que o joelho do cara está mais sequinho que o meu, não tem edema. Como é que o cara pode ter dor no ombro e o ombro do cara está mais sequinho que o meu? Você vai fazer um ultrassom, uma ressonância, tem a lesão do ligamento, mas as pontas do ligamento, as pontas do tendão, já estão fibrosadas. Como é que aquilo pode gerar dor? Como é que o cara tem dor se ele já teve um processo de reparo ou regeneração, e se o cara já não tem mais edema? Como é que aquilo pode gerar dor? Aumento da pressão. E é isso que se diz ao paciente, explica. Seu Antônio, ao longo desses 5 anos, o senhor adotou sempre a mesma postura que adotava antes do início da dor? Ele vai dizer que não. Eu me adaptei, meu filho. Eu vou pegar as coisas no armário, eu ergo o ombro, eu faço uma força com a cervical, tal. Nossa, isso gera tensão, né? Gera muita tensão. E o padrão biomecânico dele foi alterado. E aí vem a explicação para o seu Antônio biológico. Qual é o padrão adotado quando a minha parte voluntária, meu sistema de coordenação voluntária, né, ele está alterado? Qual é o meu padrão? Flexor. Lembra a criancinha neurológica? PC, paralisia cerebral, que não é um diagnóstico, é uma condição clínica, né? Qual que é o padrão principal de uma criança com paralisia cerebral? Ela entra em oxtógono? Não, né? Ela faz isso aqui, não é? Uma pessoa com acidente vascular encefálico, isquêmico, hemorrágico, não importa.
ela entra normalmente em padrão flexor. Com traumatismo crânioencefálico, padrão flexor. Então quer dizer que, de uma maneira adaptativa, por redução da frequência de disparo córtico-espinal motora, quando eu tenho uma falha motora córtico-espinal, quando eu tenho dor, por exemplo, eu protejo. Quando você tem uma cólica intestinal, abdominal, as meninas, cólica, vocês não fazem isso, né? O que vocês fazem com cólica? Flexão de tronco. Quando você tem uma dor no ombro, você não fala, nossa, estou doendo tanto hoje. Não, você faz isso aqui, não é? Você adota uma postura protetiva, e essa postura protetiva é de flexão. Veja, a posição de encaixe máximo do ombro. Quando você adota uma postura protetiva, você eleva e roda interno. Deu para entender? Você entra em uma posição de encaixe máximo. Essa posição que você entra de encaixe máximo aumenta o quê? De maneira interarticular? A pressão. Se aumenta a pressão, aumenta quem? A dor. Se negligencia o corpúsculo de tato, envio de informação de tato, quem sobiliza é a dor. Não tem bloqueio em lâminas 2,5 na medula. Essa é uma explicação bacana para o paciente. E aí você explica, Sr. Antônio, vou explicar de uma maneira mais providente e mais próxima da realidade do senhor. O senhor sabe, conhece sobre carro? O senhor entende sobre correia dentada? Todo mundo entende sobre correia dentada, a maioria das pessoas. Depois, para a mulher, a gente explica sobre máquina de costura. Né? É sério, nós temos que adaptar. Claro, você explica para os dois. Sr. Antônio, sabe quando a correia dentada sai fora do ponto? E vai falar assim, eu sei. Adianta pôr óleo? Não, tem que pôr aonde, Sr. Antônio? No ponto. Se a gente colocar no ponto, obviamente, haverá uma abertura articular aqui. Sr. Antônio, eu vou criar um espaço articular, reduzir a pressão do ombro do senhor. O senhor está livre dessa dor, não tirar essa pedra do ombro do senhor. Entende? Não tem problema você usar esse tipo de frase de indução. É o que a gente chama da psicologia, volta para a psicologia há 10 anos, em fisiologia e neurofisiologia. É o que a gente chama de psicologia de Open-Hiding Paradigma. O que é o Open-Hiding Paradigma? É praticamente o condicionamento operante. Né? Então você cria expectativa para que aquilo aconteça. Então você diz, olha, Sr. Antônio, não vou tirar a pedra do nome do senhor. Se for físico e biomecânico, como eu acredito seu, deixa para mim. Qual é a grande preocupação, Sr. Antônio? Quando o senhor sair daqui e for para casa, o senhor ficar pensando nessa dor, ficar revisitando essa dor, ficar testando essa dor. E aí você manipula, ajusta, devolve a biomecânica e diz, olha, Sr. Antônio, o senhor está livre. De uma maneira artrocinemática, não precisa falar com essas palavras, mas de uma maneira articular, o senhor não tem mais nada. Os movimentos estão livres. Né? E é claro que quando você manipula, você olha, obviamente, tendo a expectativa de que aquilo funcionou. Você não manipula e fica esperando ele movimentar para ver o que deu. Não, você já manipula e já sorri e já mostra que funcionou. Porque, gente, funciona. Eu trabalho com isso há muito tempo. E é o que eu mais faço na clínica. É o que eu mais faço. Mais do que liberação orofacial para dor. Para dor crônica. O que eu mais faço é manipular. O que eu mais faço. E funciona. Funciona porque é imediato. Ah, mas eu posso mobilizar? Você pode mobilizar. Nós vamos falar a diferença entre manipular e mobilizar. Bom, continuando, Sr. Antônio. Vamos fechar, que já deu. Né? Aí você pode comprar uns 300 para consulta. Sr. Antônio. Aí é o seguinte, Sr. Antônio, então, de uma maneira física a gente resolve. A preocupação é de uma maneira psicológica. Como haverá o comportamento, haverá o seu comportamento do senhor em casa. Então, se explica sobre essa biomecânica. A alteração postural, fechamento articular, aumento de pressão ao longo desses anos interferiu nessa história. Então, a abertura articular haverá de criar uma diminuição da pressão e redução da dor. É isso que ele tem que entender. Isso que ele vai entender. E a primeira coisa que você faz é, no momento da abordagem, avaliar as condições artrocinemáticas com relação à amplitude e o critério doloroso do paciente. Se vocês não têm algômetro de pressão, não tem problema. Vocês têm espelho. A melhor coisa para avaliar a dor de um paciente é um espelho. Por quê? Você coloca o paciente de frente para o espelho, você vai palpar a trapézio do paciente. Se ele tem uma dor no ombro, provavelmente vai ser refratária para a trapézio ou para o próprio ombro. E aí, vem cá, Felipe, posso falar? Normalmente o paciente que tem um aumento compressivo na glenohumeral, que é o nosso caso do Sr. Antônio de hoje, poderia ser lombar, poderia ser cotovelo e tudo mais, a primeira coisa que você faz é, você testa o braço bom, flexão e redução.
Depois você testa o braço doloroso, flexão, dói, seu Antônio. Aquele lá não, mas isso dói. E aqui a abdução. Normalmente ele não passa de 90 graus. Não é isso que acontece? É isso que acontece. E aí ele entende, porque ele olha para a figura do próprio lá. Você provoca a dor. E por que você precisa provocar a dor? Porque ele precisa compreender como ele estava antes para ele compreender como está depois. E aqui não dói. E aí você aperta ele. E ele até inclina, ele inclina, ele inclina, ele inclina. É claro que uma dor do ombro, ela pode também não ter uma origem no próprio ombro. Ela pode ter uma origem da cervical. Mas isso é simples de ser identificado. Tem um teste chamado de arm squeeze, que é o aperto do braço, né? É simples de vocês entenderem. A inervação do plexo braquial, ela sai da base de C3 até a região inferior de C6. Então pega toda essa área. Vem por raízes, depois troncos, depois fascículos. Lembra? Fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior, né? Fascículo lateral e fascículo medial se unem para o nervo mediano. Fascículo lateral lança a mão do nervo músculo cutâneo de maneira providente da musculatura ulnar, da musculatura também de saída para a parte de bíceps, tração longa e curta e braquioradial. A inervação do fascículo medial vai sair para a formação pura do nervo ulnar e depois união com o nervo mediano. E o fascículo posterior vai inervar toda a parte posterior do nervo radial. O que importa é, como é que eu sei que a dor do ombro